Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou. Hoje, dia 19 de Abril, fim de semana de Páscoa, e então vou tentar explicar as entradas que fiz durante esta semana nos três pares que normalmente negociamos, o euro-dólar, a libra-iene e o ouro. Esta semana tive a oportunidade de entrar em todos estes pares e vou começar desde já com o euro-dólar. No euro-dólar eu entrei numa posição, duas posições de venda, baseadas num dos nossos padrões ABCD, retração 61.8, e entrei quando exatamente a ação do preço fez o primeiro fundo, retraiu até ao nível 61.8 FIBO e na vela de sinal do cruzamento do nosso indicador e na presença também desta divergência, entrei em conformidade. Portanto, entrada a seguir na próxima vela. O primeiro target foi uns pips acima desta linha de suporte forte que já estava traçada no nosso gráfico, e o meu segundo target ainda está em aberto e eu prevejo que poderá chegar à conclusão do padrão ABCD, portanto à conclusão da leg CD, que está também nesta área marcada no nosso gráfico. O nosso top loss, como já sabem, os pips acima do último fundo, que neste caso coincidiu também com esta barreira de resistência forte que estava marcada no nosso gráfico. Portanto, uma negociação onde a primeira posição já foi fechada e a segunda posição ainda está em aberto à espera de chegar ao meu segundo target. Uma ressalva para já, eu estou um pouco reticente em deixar que esta segunda posição chegue ao seu target. Porquê? Porque prevejo que esta zona aqui seja uma zona de grande suporte. Portanto, o que poderá acontecer é no início da semana de trabalho, a ação do preço tenta ainda vir um pouco aqui a esta zona e poderá haver aqui uma retração forte que nos poderá transportar para novos topos neste par. Se olharmos para o nosso indicador TDI, vemos que também neste momento já estamos na presença de uma ligeira divergência. A ação do preço está plana e o nosso indicador está com uma divergência. Portanto, é um caso a rever no início da semana de trabalho. De qualquer forma, vou-vos mostrar, vou buscar aqui a minha cábula, vou-vos mostrar que entrei em duas posições de venda. A primeira posição, o meu target foram 38 pontos, com o meu risco de 27 pontos, portanto um risco-reward de 1 para 1.4, 1.4% de rentabilidade efetiva no meu portfólio. A segunda posição está em aberta com o mesmo risco, 27 pontos inicial. Agora, neste momento, como já sabem, quando nós entramos em duas posições, quando o primeiro target da primeira posição é alcançado, na segunda posição nós metemos o nosso stop loss dessa segunda posição em break-even, portanto já não tem nenhuma perca, mas todavia, imaginando que o nosso risco mantinha-se nos 27 pontos, a potencial recompensa será 92 pontos, portanto esta posição, se chegar a bom porto, terá um risco-reward de 1 para 3.4, o que será uma excelente negociação. Eu creio que esta entrada e a razão que me fez entrar nesta negociação está perfeitamente clara, e sem mais demoras vou já passar para a negociação que fiz no par Libra-Iene. No par Libra-Iene entrei numa posição de compra e baseei a minha entrada numa divergência presente entre a ação do mercado, a ação do preço e o nosso indicador TDI, e também no cruzamento da ação do preço para cima da EMA 55. Entrada válida, cruzamento,
e o nosso stop loss colocado uns pips abaixo desta última vela, deste último fundo, e o meu target foi colocado na resistência superior deste canal que já vem formado de tempos anteriores, neste canal de consolidação. Portanto, vocês podem observar que depois da minha entrada eu fiquei um pouco preocupado, porque pensei que isto eu não iria ter uma negociação positiva, porque houve logo uma rejeição muito grande nesta primeira linha de resistência que havia aqui, que era a linha inferior do canal de consolidação. A ação do preço veio quase testar o meu stop loss, mas acabou por chegar a bom porto. Buscando aqui a nossa cábula, nesta negociação da Libra-Yen, posição de compra, tivemos um risco de 84 pontos para uma recompensa de 123 pontos, o que deu um risco-reward de 1 para 1.4, portanto mais 1.4% de rentabilidade no nosso portfólio. Como vocês podem observar, as regras estavam todas presentes para uma entrada válida no mercado, e com alguma sorte, devo dizer, conseguimos chegar a bom porto nesta negociação. Falta-me agora só mostrar-vos a negociação que efetuei no commodity ouro, que vou fazer já de seguida. Por fim, no commodity ouro, tive a oportunidade de entrar numa negociação de venda. Novamente, um setup muito claro, seguindo apenas as nossas regras de entrada no mercado. Como vocês podem observar, a ação do preço andou sempre a trabalhar acima da EMA 55. Tínhamos aqui projetada uma zona de resistência forte de tempos anteriores no nosso gráfico. Portanto, esta linha amarela, como já sabem, é a nossa linha de início de semana de trabalho. Divergência entre a ação do preço e o nosso indicador TDI, e quando a ação do preço conseguiu quebrar para baixo da EMA 55, fazer esta rotação e fechar a primeira candle conseguiu fechar abaixo precisamente desta zona de resistência inicialmente e depois suporte forte, nós entramos em conformidade na vela a seguir. Portanto, o nosso stop loss colocado acima desta zona de forte resistência. Podem-me perguntar, mas porquê que não colocamos neste caso o stop loss acima do último topo? Não coloquei porque para mim foi suficiente saber que a ação do preço fechou abaixo desta zona forte de resistência, ou de suporte neste caso, e inclusive fechou abaixo da EMA 55. Portanto, mais razão suficiente para eu estar confiante que o preço nunca iria chegar acima deste nível muito forte aqui traçado no nosso gráfico. Portanto, stop loss colocado, entrada válida e o nosso take profit, obviamente, uns pips acima desta linha de suporte colocada no nosso gráfico, já vinha de tempos anteriores. Portanto, a negociação muito clara, olhando para o nosso indicador, depois do cruzamento do RSI da linha de sinal abaixo da linha de mercado, nunca mais houve um cruzamento até o nosso target ser atingido. Portanto, a negociação também válida, muito clara, seguindo apenas as nossas regras de negociação. Neste caso, valendo novamente da nossa cábula, nós tivemos um risco de 61 pontos para uma mais-valia de 203 pontos, o que equivaleu a um risco-reward de 1 para 3.3% do nosso portfólio. Resumindo, 4 entradas nesta semana, uma mantém-se ativa, tivemos um total de pips ganhos de 364 pips,
tivemos uma total rentabilidade semanal de 6,1%, o que numa conta de 10 mil euros equivale a 610 euros de rentabilidade esta semana. Como vocês já sabem, todos estes vídeos estão disponíveis na nossa página oficial www.negociar-forex.com, onde tem lá todas as informações que precisam saber sobre o nosso curso técnico de negociação, que é a base de todos estes vídeos e toda esta forma de nós negociarmos estes mercados financeiros. Nada mais por mim esta semana, bastando desejar-vos a continuação de uma boa Páscoa e nós voltamos a ver para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço.